seria o equilíbrio, do que seria o equilíbrio como técnica e como filosofia. Então, pessoal, vamos desligar. Pessoal, vamos desligar a câmera e o microfone, porque aí fica só a tela de Fábio e facilita para a gente poder ver o conteúdo. Então, agora tá todo mundo vendo aí? Vocês estão aí? Aí, Marcelo. Valeu. Então, a semana passada nós falamos a respeito do equilíbrio postural e oclusal. A partir de hoje, eu vou começar a aprofundar o conhecimento. Então, o conhecimento de hoje é a raiz de tudo, é o início de tudo, que é a embriologia, é o crescimento e desenvolvimento. E aí eu vou puxar esse tema para a nossa prática diária. Qual é o embasamento científico? Qual é o embasamento do equilíbrio postural e oclusal? De onde vem esse embasamento? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, nós vamos entrar hoje na parte de crescimento e desenvolvimento, e depois, a partir da semana que vem, nós vamos começar a falar já, depois do nascimento, como essa oclusão se desenvolve. Então, a gente vai trabalhar com esse desenvolvimento oclusal, a gente vai trabalhar com esse desenvolvimento oclusal até a gente chegar à fase adulta. E aí depois a gente vai entrar, depois que a gente entender a normalidade, e depois que a gente entender como tudo funciona e como tudo isso se desenvolveu até chegar na oclusão de um adulto, a gente vai começar agora a ver a parte de disfunção. Mas a gente só vai ver a parte de disfunção depois que a gente entender todo o raciocínio da oclusão na normalidade e o desenvolvimento oclusal a partir de onde veio, tá? Então, a gente vai fazer uma revisão, da parte de embriologia, aonde começou tudo, certo? Aonde começou tudo. Então, crescimento e desenvolvimento. Como começa esse crescimento e esse desenvolvimento? A partir de quê? Aonde surge a vida? Essa é a pergunta. Então, a embriologia é a área da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário, ou seja, o início da vida, a concepção dos organismos e o processo de formação do embrião a partir de uma única célula, o zigoto, que originará um novo ser vivo. Então, veja, a partir do surgimento da vida, aonde começa a se desenvolver o sistema estomatognático? Se vocês quiserem, vocês podem me interromper, podem fazer pergunta. Eu vou ativar aqui o chat. Eu estou hoje com 2 computadores, porque eu vou falar um pouquinho do que vai ser nosso próximo encontro. Então, se você quiser... Eu vi aqui no chat que André disse que eu estou com cara de CDF com esses óculos, mas é porque eu estou lendo um bocado, aí começou a cansar um pouquinho. Então, foi Isabel. Sim. Pois é. Então, começa tudo, surge o embrião, e qual é a aplicabilidade, em que áreas se aplicam essa embriologia com relação ao sistema estomatognático? Em toda a clínica médica, né? Então tem tudo a ver com a parte de fono, com a parte de otorrino e áreas afins
a odontologia, a própria parte de odontologia e a parte de fonoaudiologia. Mas qual é o objetivo dessa pesquisa de equilíbrio postural e oclusal embasada na embriologia? É isso que eu quero dizer para vocês. Por que falar de embriologia para chegar lá no equilíbrio postural e oclusal? Eu preciso seguir um raciocínio lógico-científico da possibilidade de haver uma remodelação condilar a partir do reposicionamento mandibular. Vejam, eu vou lá e corrijo o desvio, eu corrijo a dimensão vertical do meu paciente e eu preciso entender que esse côndilo precisa ter alguma modificação anatômica baseada na função para que aquela mordida permaneça naquela posição. Ou seja, para que eu tenha aquela mordida estável naquela posição, eu não posso manter isso com pontos de resina, ou com coroas, ou com lâminas durante a vida inteira. À medida que eu consigo um equilíbrio muscular para abrir e fechar naquela mesma posição, eu preciso entender que eu tenho que ter uma modificação do côndilo para que ele fique apoiado no teto da cavidade e aí sim eu volte a ter relação cêntrica naquela nova posição. Porque qual é o meu objetivo final? O meu objetivo final é ter dimensão vertical de oclusão, relação cêntrica, contatos estáveis bilaterais e simultâneos, ou seja, estabilidade oclusal e guia nos caninos. Isso no adulto. Para eu conseguir tudo isso, o meu côndilo ele tem que remodelar. E sem o conhecimento da embriologia, eu não posso nem sonhar em ter essa modificação do côndilo, nem pensar na possibilidade, na hipótese de ter essa modificação do côndilo no adulto. Porque eu imaginei qual embasamento que eu tive para pensar nessa remodelação condilar. Eu parei e pensei, se a gente está vivo, a gente está em constante formação, adaptação e absorção óssea, certo? Então o cabelo cresce, a unha cresce e osso também forma a osteoblase e osteoclase, mas tendo em vista a origem embrionária do côndilo mandibular, que é diferente da origem do ramo e do corpo da mandíbula, a sínfise e o côndilo têm uma origem endocondral, ou seja, há uma ossificação de uma cartilagem. Só essa origem embrionária diferente da ossificação intramembranosa, como eu vou chegar lá, me leva a crer que esse côndilo ele pode tanto reabsorver como formar quando a necessidade fisiológica pedir. Como é que eu vou provar isso? Eu vou provar isso através das mensurações de tomografia. Esse é o objetivo da pesquisa científica. Para que eu prove que isso realmente acontece. Porque na clínica a gente já sabe que acontece, né? A gente já viu isso nos pacientes. Mas a gente precisa entender que isso aí também acontece no adulto. É tão rápido quanto a criança ou adolescente? Não, não é tão rápido. Mas acontece também. Então, existem duas maneiras, dois comportamentos diferentes da célula. Pode haver proliferação celular, quando há mitose ativa, né? Então, quando há aumento da quantidade de células, né? Ou pode haver uma migração celular. Essa migração celular, ela pode ser quando o osso substitui uma cartilagem, que vai se chamar de ossificação endocondral. É a partir dessa ossificação endocondral que se forma côndilo e sínfise, por exemplo, na mandíbula, né? E a ossificação intramembranosa é que o osso, ele vai haver ossificação do mesênquima, mas sem cartilagem. Então, há um mesênquima lá, um tecido conjuntivo mesenquimatoso, e ele é ossificado e aí vira osso mesmo, que é o que acontece com o ramo e com o corpo da mandíbula, tá? Mas, e aí vira um conjunto só, um osso só, mas com origens embrionárias diferentes.
Então, isso aí é uma foto de um arco branquial. Como é que funciona? A partir mais ou menos da quarta semana, eu começo a ter a formação do meu primeiro arco branquial, ou arco faríngeo. Esse nome branquial é a semelhança com o peixe, né? Com os brancos. Então, há uma migração de célula da crista neural, formam-se os arcos faríngeos, a partir depois da formação dos arcos faríngeos, começa a se formar o estomóide, que é a boca primitiva, e aí cabeça e pescoço. Um processo de evolução embrionária até formar o feto, que é quando ele começa a ter aparência humana. A gente vai chegar lá. Então, cada arco desse, branquial, ele vai ter a presença de bolsas e de sucos faríngeos também, tá? Então, cada arco faríngeo, ele possui uma barra cartilaginosa, um nervo, e vocês vão entender a função de cada um desses. Veja, entre a quarta e a oitava semana de vida, há tem que haver um cuidado muito grande com o embrião, porque nesse período há uma vulnerabilidade muito grande do embrião para modificações, defeitos adquiridos. Então a gente precisa entender bem isso aí, para entender talvez alguns problemas que venham cair na mão da gente no futuro. Então cada arco faríngeo, ele possui uma barra cartilaginosa, no caso do primeiro arco, a cartilagem de Meckel. O primeiro arco eu estou falando porque é o mais importante para a gente, né? Que é que dá origem à maxila e à mandíbula. Um nervo, que no caso do primeiro arco é o quinto par craniano, o trigêmeo, né? Um componente vascular e um componente mesenquimatoso. Aí vamos entender o que é esse mesênquima, né? O que é esse componente mesenquimatoso ou mesênquima. É uma rede de tecido conectivo embrionário, o mesoderma. A partir dele se formam os tecidos conjuntivos do corpo. E aí, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. E esse mesênquima, conhecido como tecido conjuntivo mesenquimal, é um tecido conjuntivo indiferenciado. Então, há aquele volume de tecido mesenquimal lá que, quando ossificado, forma determinado osso de origem intramembranosa. Então, dentro desse arco faríngeo, você tem os meios para se formar para haver tanto ossificação por substituição de cartilagem, que é endocondral, como por substituição de mesênquima, que é intramembranosa. Acontece esse desenvolvimento a partir do primeiro arco faríngeo, entre a segunda e a oitava semana de desenvolvimento intrauterino. Na terceira semana começa a surgir o sistema cardiovascular. Na quarta semana começa a haver a migração de células da crista neural para o mesoderma. A partir daí, da quarta semana, é que a gente começa a ver a formação do processo maxilar e do processo mandibular. Vocês estão por aí, gente? Estão muito chocados assim com o tema? Não? Eu queria um sinal. Estamos aqui. Muito bem. Não estamos chocados. Estou. André já disse que está chocada com o tema. É assim, André, a gente começa e depois vai só melhorando, tá? Não saia não, fique por aí que vai melhorar. Então, a partir do primeiro arco branquial, a gente começa a ter a formação. Olha a importância desse primeiro arco branquial. A partir dele se formam músculos da mastigação, né? Temporal, masseter, pterigoideu. Olha só, pterigoideu medial, pterigoideu lateral, ventre anterior do digástrico. Olha só, estruturas esqueléticas como maxila, zigoma, mandíbula, martelo e bigorna, os dois ossículos do ouvido. Então, olha a intimidade entre a formação dos maxilares e a formação e o ouvido também. Então, a gente começa a entender que tudo vai se formando
simultaneamente, e que ligações a gente pode começar a pensar que pode haver alguma ligação entre algumas disfunções e que ainda não se conhece, né? Como, por exemplo, perda de audição em adulto, zumbido. A gente precisa entender um pouco disso para a gente pensar em solução para esses problemas que não tem até hoje, entendeu? Então, a estrutura cartilaginosa do primeiro arco é a cartilagem de Meckel, já no segundo arco é a cartilagem de Heckert, tem também um componente cartilaginoso, da mesma forma, né, como a gente viu aqui, ó, uma barra cartilaginosa, um nervo, no caso do segundo arco, o nervo facial, o sétimo par craniano, né, componente vascular e mesenquimatoso, da mesma forma. E aí, a partir daí, a gente vem, ó, a partir do primeiro arco, formação de ligamentos, né? E o nervo, que vai ser responsável pela inervação dessas estruturas do primeiro arco branquial, é o trigêmeo. Já no segundo arco branquial, o nervo facial, e por aí vai até o quinto arco branquial. Os trabalhos de hoje, eles estão mostrando, antigamente se mostrava 8 arcos branquiais, hoje se mostram 6, um some e ficam 5, né? Que são a origem do corpo físico, né? Da vida do corpo físico. Então veja o que acontece quando esses arcos branquiais começam a evoluir em seu crescimento. Vai se formando um embrião que começa a se parecer com o feto já. À medida que as estruturas vão crescendo, por exemplo, o encéfalo vai crescendo, vai se formando, criando forma de cabeça, criando forma de crânio humano. Então, o desenvolvimento, ele parte do embrião por crescimento das estruturas, e aí, por exemplo, em volta do estomóide, que é a boca primitiva, começa a crescer os pares de maxila que se unem na região anterior. Quando há algum tipo de problema nessa união, você pode ter, por exemplo, a formação de uma fenda palatina ou de um lábio leporino. Tá? Essa estrutura de um arco branquial mostra a faringe primitiva, né, e a cavidade oral. Você consegue ver as bolsas faríngeas, os sulcos que ficam entre as bolsas e os primórdios de glândulas, de traqueia, de esôfago, né? Então, a importância aí nesse arco branquial de cada estrutura anatômica. E aí você começa a ver que a gente precisa não entender de embriologia como um professor de embriologia, mas a gente precisa entender em que momentos essas coisas surgem para que a gente comece, por exemplo, a entender que uma bolsa do arco branquial dá origem à formação da tuba auditiva, da cavidade timpânica, quer dizer, a importância de cada estrutura anatômica dessa na formação de um ser completo e no funcionamento disso no futuro, isso faz com que a gente perceba a importância real de conhecer esse início, para que a gente chegue com embasamento ao conhecimento do que a gente faz no dia a dia, entendeu? A gente precisa, como reabilitadores, e eu não entendo que vocês serão técnicos que vão só botar dente onde foi perdido ou consertar dente que quebrou. Vocês vão entender e precisam entender de onde aquele problema surgiu, como, por exemplo, por que perdeu aquele dente e não outro, ou por que aquele dente fraturou e não outro, ou porque aquele paciente tem dor de um lado e não tem do outro, ou até porque o ombro é mais arriado, ou a coluna dói, e que eu encontrei algum achado na boca. Eu preciso entender de onde tudo isso veio, como isso tudo foi formado. Então, olha só, dentro do primeiro arco faríngeo, que é o nosso principal objetivo, eu preciso entender a importância da cartilagem de Meckel.
que é a parte cartilaginosa desse primeiro arco faríngeo, que vai dar origem ao meu processo maxilar, e aí origina a maxila menos a pré-maxila. A pré-maxila tem outra origem embrionária, vejam, e zigomática e temporal. Isso por ossificação intramembranosa, ou seja, ossificação do mesênquimo. Já no processo mandibular, eu tenho a mandíbula toda feita por ossificação intramembranosa, corpo e ramo, mas a sínfise e o côndilo, ela tem origem endocondral. Ou seja, há uma ossificação de uma cartilagem. Vocês vão ver nos desenhos mais na frente. E aí eu venho com uma pergunta para botar vocês de volta ao equilíbrio postural e oclusal com esse tema tão apreciado por vocês como é a embriologia. Será que pode haver calcificação de cartilagem após a fase adulta ou não? Eu pergunto, alguém pode me participar e me responder? Pode haver calcificação de alguma cartilagem na fase adulta? Sim ou não? Pode, Fábio, pode. Pode. De maneira fisiológica ou de maneira patológica? Patológica. Normalmente de maneira patológica. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo. Existe, mas na face não, né? Mas entre a junção do occipital com outro osso, nos 21 anos a gente tem a ossificação dessa cartilagem, né? Isso. Então, olha só. Se a gente tem uma calcificação fisiológica e tem calcificações patológicas também, vou dar um exemplo. O disco articular, quando ele é deslocado, rompido o ligamento que segura ele lá dentro da cavidade, por exemplo, um deslocamento de disco para anterior, que foi a pergunta de Paulo na última aula, você pode haver perda de nutrição desse disco e ele fibrosar e depois até calcificar, causando uma limitação ou uma não abertura de boca, ou uma limitação de abertura de boca, por deposição do disco calcificado na região anterior, funcionando como anteparo físico. Então, veja, se a gente está vivo, a gente vai ter modificações por acréscimo, né, por ossificação ou por absorção de osso, enquanto a gente viver. Então, se a gente puder guiar, o raciocínio se a gente puder guiar essa ossificação, se a gente puder equilibrar, por exemplo, uma mandíbula, deixar o côndilo na posição correta, os músculos equilibrados e reposicionar os dentes para que a mandíbula feche numa única posição de equilíbrio, esse côndilo poderá ter modificações anatômicas que vão me ajudar a manter esse paciente em equilíbrio daí para frente. Ou seja, eu tiro o agente causador do distúrbio e a natureza tem condição de agir. É assim que funciona. Mas sem o conhecimento da embriologia para entender como esse mecanismo funciona, eu não tenho como explicar para vocês como isso vai acontecer mais na frente, quando eu começar a falar das disfunções, sabe? Por isso que eu comecei por aqui. Entenderam isso aí, não? Então, observa aqui nesse quadro, ó, novamente, como eu tenho aqui o primeiro arco faríngeo, né, o processo maxilar, então eu vou ter uma ossificação intramembranosa. Já no processo mandibular, eu tenho parte da mandíbula como intramembranosa, corpo e ramo, e côndilo e sínfise como origem endocondral. Já esse primeiro arco faríngeo, ele já dá origem ao martelo e a bigorna, que são dois ossículos do ouvido, que também tem origem endocondral. Olha só. Ele é ossificado a partir de uma cartilagem, certo? Já o segundo arco faríngeo já forma o estribo, que é outro ossículo, o ióide e o processo estiloide do temporal, que também tem origem endocondral. Então, a partir da crista neural e do mesoderma, eu vou começar a ter a formação
dos meus arcos faríngeo ou arco branquial, é sinônimo, né? E a partir desse primeiro arco branquial e dos outros arcos branquiais, eu vou formando o embrião, mas a partir do primeiro arco, principalmente, eu vou formando o crânio e face desse meu embrião. Olha aí, olha esse quadro que vai explicar bem claramente como é que a coisa funciona. Então, eu tenho lá, ó, a partir da cartilagem de Meckel, que é o guia, eu vou ter uma ossificação em torno dela, ou seja, ela não guia a formação da mandíbula, ela não vira a mandíbula, mas ela guia a ossificação da mandíbula. Então, eu tenho, novamente, um processo maxilar que vai originar a maxila, menos a pré-maxila, zigomático e temporal, e um processo mandibular que vai originar a mandíbula, menos o côndilo e a sínfise, que tem origem endocondral. Aí eu tenho também, nesse primeiro arco faríngeo, eu tenho músculo da mastigação originário a partir dele, ventre anterior do digástrico, milioideu e tensores do tímpano do véu palatino. E qual o nervo que vai inervar esse primeiro arco branquial? Trigêmeo, quinto par craniano, ou seja, toda a formação do crânio e da face. Olha como a coisa é complexa. Observe então nessa figura A, que eu tenho ali no centro o estomode, ou seja, a boca primitiva, começou ali, certo? A partir do primeiro arco branquial. E eu tenho pares de processos maxilares, processos mandibulares. Com a evolução, com as semanas de evolução da vida, né, do embrião, eu começo a ter uma aproximação desses pares, de maneira que na figura E, eu já tenho ali, eu já consigo identificar orelha, cavidade ocular, nariz, boca, ou seja, e o crânio. Ele já vai tomando forma de feto. Então, eu já saio de um embrião e já começo a ter a formação do feto. A importância dessa cartilagem de Meckel é muito importante falar isso nessa imagem de face aí, para que a gente faça uma analogia à criança ou ao adulto, quando a gente já consegue perceber forma de rosto ali, né? Então, essa cartilagem, ela serve como um arcabouço, um guia para que a mandíbula se forme. Então, veja, o primeiro par de arcos branquiais ou arcos mandibulares, também pode ser chamado assim nessa fase, pela migração das células da crista neural, forma os processos mandibulares e maxilares. A cartilagem dos processos mandibulares, ou cartilagem de Meckel, é o molde da mandíbula até ocorrer a ossificação do mesênquimo, o tecido conjuntivo mesenquimal, ao redor dessa cartilagem de Meckel, desse guia, por ossificação intramembranosa. Mas olha esse quadro aí, que eu acho que explica melhor até do que a outra imagem. Eu tenho aí a cartilagem de Meckel. Lá no final dela, ela vai dar sínfise até dentro do ouvido primitivo, né? Então, ali no final, eu tenho martelo e a bigorna. Mas olha que na figura B, eu tenho a cartilagem, o côndilo cartilaginoso, ou seja, a origem do côndilo, que não tem ligação nenhuma com a cartilagem de Meckel. E aí eu vou começar a ter uma ossificação desse côndilo cartilaginoso, uma ossificação endocondral, e aí, aos poucos, a formação do eixo temporal e a formação de uma articulação temporomandibular incipiente, ou seja, o que será no futuro a articulação temporomandibular. Já o segundo arco faríngeo, né, ele tem alguns componentes, como ele tem totalmente uma ossificação endocondral, e ele tem componentes timpânico, que vai dar origem ao osso estribo, que é um ossículo do ouvido, o estilial, que vai dar origem ao processo estiloide do temporal, o ceratial, que vai dar origem ao ligamento estilioideu, e o apoial, que vai dar origem ao corpo do ocioide. Esse segundo arco faríngeo vai dar origem aos músculos da expressão facial. Olha só a importância dele. Ó.
músculos da expressão facial. E ele é inervado pelo sétimo pá craniano ou o nervo facial. Entre a segunda e a oitava semana de desenvolvimento intrauterino, eu tenho um período fundamental de vulnerabilidade desse meu embrião. Então, precisa ter muito cuidado, a natureza precisa agir muito livremente para que tudo se desenvolva como deve ser. Nesse quadro aí que eu estou vendo que Marcelo está printando e mandando para vocês, vocês conseguem ver arco por arco faríngeo e o que eles dão origem e por que nervo eles são inervados. Então, por volta da terceira semana, eu começo a ver o desenvolvimento do sistema cardiovascular. Na quarta semana, começa a haver a migração das células da crista neural para o mesoderma e, a partir daí, começa a surgir os arcos faríngeo ou arco branquial. E olha aí como é que vai se formando o feto, né, e a formação do esqueleto. O esqueleto, ele tem esse esqueleto do crânio, né, ele tem o viscerocrânio e o neurocrânio. Então, cada um tem a origem membranosa ou cartilaginosa. Mas é importante dizer que a formação da face, ou seja, começa a ter aparência humana entre a quarta e a oitava semana de desenvolvimento intrauterino. Já o pescoço e o sistema nervoso central, ele começa a se formar mais definitivamente a partir da sétima semana de desenvolvimento intrauterino. Só que na quarta semana começa esse processo que está aí no quadro, que é a dobra cefalocondral, ou seja, com o crescimento do encéfalo, esse embrião ele começa a se dobrar e começa a haver, com o crescimento do encéfalo, a necessidade da ossificação e da formação do crânio. Então, a partir de cada semana, esse embrião começa a tomar um aspecto humano, ou seja, aspecto de feto, como vocês estão vendo na imagem B aí. Já a língua, e aí vale a pena reforçar essa informação, né? À medida do crescimento do encéfalo, ao dobramento do embrião, ou seja, o embrião vai começando a se dobrar e a tomar esse aspecto humano com o tempo, a partir da quarta semana. Nessa fase também, a ruptura da membrana bucofaríngea, ou seja, começa a formação da própria boca, né, da boca primitiva, do estomódio, certo? Mas a língua, ela tem várias origens, olha só. A origem do corpo da língua é ectodérmica, já da raiz é endodérmica. Então, a gente tem aí na língua, como eu vou mostrar no slide mais para frente, várias origens embrionárias diferentes. A língua é super complexa, né? Por isso que ela tem tantas funções como gustativas, a língua tem vários tecidos diferentes, é super complicado entender essa formação embriológica da língua. Mas olha como é que vai acontecendo, olha como é que acontece esse corpo da língua primitiva aí, como é que acontece. Você tem aí, nesse arco, né, nesses arcos aí, você tem o desenvolvimento aos poucos de cada estrutura anatômica do futuro feto, que será um futuro ser humano, um futuro adulto. Então, olha só. Cada estrutura, de acordo com cada arco branquial ou cada arco faríngeo, ela vai dando origem a partes da língua e o desenvolvimento da língua. Olha como é complexa a formação da língua. Todo mundo participa aí e há inervação não só do trigêmeo, mas do nervo vago e glossofaríngeo, tudo relacionado à língua. Olha a complexidade da formação da língua. Mas aí eu chego na parte que que na minha opinião é mais importante para que vocês entendam o equilíbrio postural e oclusal, para a parte de oclusão, que vai me ajudar muito no nosso próximo tema,
que é anatomia comparada e desenvolvimento oclusal. Como surgem os dentes e como o sistema estomatognático se desenvolve a partir do nascimento, ou seja, pós-natal. Vai me ajudar a que vocês entendam como é o desenvolvimento da criança até a fase adulta. E o que acontece com essa articulação temporomandibular? Porque eu vou aqui fazer uma pergunta e aproveitar para ver se vocês estão aí no ar também. Para perguntar para vocês, por exemplo, dá para a gente equilibrar uma criança com menos de 12 anos? Se você encontrar algum desvio, você consegue equilibrar da mesma forma que a gente equilibra um adulto, tomando as mesmas atitudes que a gente toma num adulto, sim ou não e por quê? Alguém pode participar para a gente discutir esse tema, que é muito importante e caro para vocês? Alguém pode opinar, não? Estou ouvindo. Eu acho que Eu acho todo que mundo não. porque tem toda a parte de crescimento ósseo ainda, né? Então, não dá. Vocês estão dizendo que não dá, né? E não dá. E eu vou explicar para vocês por que não dá. Olha o que é que acontece no desenvolvimento da ATM. Basicamente, eu vou relacionar osso temporal à mandíbula, tá? Essa ATM, ela começa a se desenvolver na 8ª semana até a 10ª semana de desenvolvimento intrauterino. E ela tem esse desenvolvimento de origem fibrocartilaginosa. Observem aí a cartilagem de Meckel na figura A, que ela vai desde a sínfise primitiva, né? Até o ouvido médio. Então, a partir da cartilagem de Meckel, por ossificação endocondral, eu tenho a formação dos ossículos martelo e bigorna, mas ela serve como guia para a formação da mandíbula. Está aí o processo mandibular envolvendo a cartilagem de Meckel, mas ela não é absorvida para a formação da mandíbula, ela é referência para a formação da mandíbula. Mas olhem lá que a cartilagem condilar não tem ligação nenhuma com ela. E essa cartilagem condilar, ela vai realmente formando o côndilo primitivo por ossificação endocondral. Então, vão vendo aí como é que acontece o desenvolvimento da articulação. E aí, eu estou mostrando para vocês que o compartimento superior, da ATM, ele se forma na 10ª semana, mas o comportamento inferior da ATM só em torno da 11ª, no meio da 11ª semana. Então eu faço uma pergunta polêmica novamente. Há possíveis modificações quando eu faço equilíbrio postural e oclusal nas articulações? Ou seja, eu equilibrei lá a oclusão do meu paciente, deixei o meu paciente equilibrado no seu fechamento, ou seja, eu consigo ter dimensão vertical, relação cêntrica, estabilidade oclusal e guia. E aí, o que é que acontece lá nas minhas articulações? Porque não está mais na posição que estava. Eu mudei a posição tridimensional do côndilo. Se remodela, Paulo, é verdade que se remodela, aí a gente matou uma charada que até hoje a odontologia não descobriu. Ninguém descobriu que remodela. A gente vai ter que mostrar que remodela e em quanto tempo remodela na pesquisa científica, onde a gente vai medir essa modificação através de tomografia. Então, veja, se isso acontece mesmo, a gente matou uma charada, porque o côndilo remodelando, a gente vai ter estabilidade, a gente vai ter, de fato, reabilitado esse paciente. Mas não só a reabilitação oral, a gente vai ter reabilitado o paciente como um todo. A gente vai reabilitar o sistema estomatognático, que é o centro do equilíbrio do corpo físico. Olha como isso é importante e complexo.
eu vou reabilitar dessa forma o sistema estomatognático em sua função, e o sistema estomatognático é o centro do equilíbrio postural do corpo físico, porque a gente degluta 2.500 vezes por dia. Ou seja, a gente precisa deglutir e tocar dentro de uma posição só. Não pode ter desvio. Então, a cartilagem de Merkel não participa do desenvolvimento do côndilo. Como vocês estão vendo aí, ó, a partir da imagem B. Não tem ligação. Mas é importante na ossificação intramembranosa do corpo e ramo da mandíbula. E olha aí como é importante esse slide. Esse slide eu vou usar para concluir a minha fala, tá? E aí a gente vai discutir outras coisas e eu vou mostrar o que é que a gente vai falar no nosso próximo encontro. Eu tenho no embrião uma fossa glenoide convexa, olha só, convexa. Se vocês olharem aqui no meu primeiro crânio, vocês estão vendo aí essa imagem que tem 3 crânios e 3 fases de desenvolvimento diferentes até chegar no adulto? Eu só não tenho um embrião, né? Mas eu tenho a criança, né? Olha aí, com 1 mês de vida, certo? E essa criança, com 1 mês de vida, ela tem uma eminência articular plana, como se vocês olharem lá no pontilhado menor. Todo mundo está conseguindo ver 3 crânios aí, não? O achurado é o adulto e 2 pontilhados. Muito bem. Então, no menorzinho, que é a criança de 1 mês, o bebê de 1 mês, lá na minha eminência articular, olha lá, o dizer fossa glenoide convexa no embrião, ao nascer ela está plana, olha lá que ela está plana, né? Então, qual é a função dessa criança com 1 mês? É de sugar, ou seja, ou deveria ser, né? Porque hoje as crianças não estão mais mamando, então deveria ser sugar. Se a função é sugar, essa eminência articular pode ser plana, não pode? Aos 6 anos de idade, e aí está 5 anos, né? Mas aos 6 anos de idade, eu começo a ter uma eminência articular. Mas eu só vou ter uma eminência articular em uma cavidade articular côncava, como será no adulto, aos 12 anos de idade. E aí eu tenho a fase adulta aos 20 anos, normalmente, né? Tem gente que fica com 60 e não vira adulto, mas pelo menos fisicamente vira, né? Aos 20 anos. Então, olha só, eu tenho uma fossa glenoide convexa no embrião. Isso é importante, gente, para vocês entenderem o que acontece com a articulação temporomandibular. Eu tenho ao nascer ela plana, porque ele vai sugar. Eu tenho, aos 6 anos, uma eminência, o surgimento da eminência articular propriamente dita, e aos 12 anos eu vou ter uma cavidade côncava com a eminência articular totalmente formada e a cavidade glenoide. Olha só, se eu pego uma criança de 6 anos que só toma Danone e come macarrão miojo, e aí? Como é que foi o desenvolvimento dessa articulação? Já estou começando a entrar no tema da nossa próxima aula. Como é que foi o desenvolvimento? Provavelmente ela vai ser plana. Mas será que essa criança não vai precisar dessa articulação formada quando ela for adulta? Aí vamos lá. Além da criança comer miojo e Danone, eu ainda boto um aparelho ortodôntico nela. E aí? Olha o nó cego que eu estou dando na cabeça da natureza. Se a natureza é perfeita, como eu falei, a não ser que vocês discordem que a natureza não é perfeita, né? Mas se a natureza é perfeita, como eu falei, a gente precisa deixar ela agir. Como é que deixa ela agir? Dando seguimento
ao que ela precisa, que é comer. Pois é, Paulo, vira um Frankenstein, né? Tá virando mesmo. Os meninos estão virando. Como é aquela geração. Quem tem filho pequeno, eu não lembro mais, as minhas já estão crescendo, mas é a moeba, né? Estão virando uns molúsculos, né? Daqui a pouco vai ter nem osso, vai slime. Então, olha só, é triste, né? A gente está rindo, mas é triste. Então, a criança precisa comer alimentos sólidos também, para que os dentes se desenvolvam, para que todo o sistema estomatognático, inclusive a articulação temporomandibular, se desenvolva. Do contrário, nós teremos, no mínimo, adultos muito frágeis. Muito frágeis. E quando o cara precisar, como é que vai ser? Então, assim, precisa que a natureza se desenvolva como ela deve ser. Ou seja, os dentes existem para que a gente... Você vê com a coisa, vai comer de canudo, né, André? É mesmo. Você vê, a coisa está... O que acontece com o desdentado total? Vamos para o outro lado, para o oposto. O que acontece com o desdentado total? O cara está lá há 30 anos usando uma dentadura, aquela senhorinha, eu vou lá, ponho um protocolo e garanto a ela que ela vai comer tudo. É verdade? Eu vou devolver 100% da eficiência mastigatória desse paciente? Vou não. Claro que não. Mas por quê? Não, vai por não. quê? Por quê? Porque aquela articulação que está sem a função natural, ou seja, da natureza, durante 30 anos, ela vai se tornar muitas vezes plana de novo. O côndilo vai se tornar frágil. Então, olhe, se eu coloco dentes, uma dentadura super bem feita no paciente, um par de dentadura, ele vai chegar a mastigar com 30% da eficiência mastigatória que ele teria. Se eu coloco um protocolo e for muito bem feito, um pouco mais, aí 40%, mas não vai chegar a 100%, porque ninguém consegue atingir a perfeição da natureza e nem vai conseguir. A gente trabalha por altruísmo, tentando imitar a natureza e fazer o melhor possível para minimizar os danos dos impactos da mão do homem, das iatrogenias e das mutilações que ele sofreu durante a vida. Então, não existe nada mais perfeito que a natureza. O que a gente precisa é deixar ela trabalhar. Se a gente começa a atrapalhar em nome de uma falsidade ética, como, por exemplo, paralisar músculo com toxina botulínica, às vezes sem necessidade, colocar lentes de contato, às vezes sem necessidade, gerando interferência oclusal, ou seja, cumprindo funções que não são as nossas funções como dentista, que é promoção de saúde. Olha só, a odontologia só tem uma função: promover saúde. Só. A gente não cura nada, nem médico cura. Quem cura é a natureza, a gente trata. Como é que a gente trata? Conhecendo as funções e as disfunções. Conhecendo a natureza das coisas perfeitas e os problemas que saem da curva de saúde e a gente precisa devolver para essa curva de saúde. Vocês entenderam isso aí, gente? Sim. Entenderam ou não? Sim. Então, vamos lá. Eu queria perguntas, se vocês tiverem, e eu vou modificar a minha tela para falar sobre o nosso próximo encontro.